Seja muito bem-vindo ao Se Liga Feira. Eu sou Aninha Pinheiro e aqui a gente conversa sobre cultura, história, educação e todo mundo que faz essa cidade crescer todos os dias. Hoje a gente vai conversar sobre arte feita pelas mãos. A gente vai falar sobre tradição, identidade do nosso povo. Hoje o nosso convidado é artesão, arte educador e pesquisador da cultura popular, Matheus, que é do projeto Chão de Palha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Ai, que bom. Agora conta pra gente aí, como foi que surgiu a Chão de Palha e o que te levou a seguir esse caminho do artesanato e da pesquisa da cultura popular? Então, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz com o convite. Falando um pouco sobre minha arte, né, em Feira de Santana, que é a cidade que eu nasci. Sou feirense, 29 anos, estou aqui nessa labuta, há 6 anos fazendo artesanato. O que me inspirou a fazer, né, como começou tudo, foi muito doido porque eu era uma criança que sempre gostei de criar, mas nunca me imaginei nesse lugar, né, profissionalmente. Então eu fiz o curso de Engenharia Civil, então é um curso que não traz muito para esse lugar, né? Mas ao mesmo tempo foi uma formação acadêmica que me levou, de certa forma, para essa manualidade, né? Para a criação, enfim. Com o passar do tempo eu fui me atraindo pelo desenho. Na faculdade tinha um desenho técnico, eu peguei muitas matérias que levava para esse desenho arquitetônico, a utilização de formas geométricas, e aí me aproximei da decoração. Então o Chão de Palha nasceu nesse lugar de uma loja de móveis, né? Sim. Não era algo pessoal meu, então no começo era só movelaria, decoração, simples, não botava minha cara, não tinha pintura, e aí aos poucos isso foi surgindo, né? De uma forma muito natural, assim. E aí acho que o desdobramento do que aconteceu hoje jamais imaginaria, né, no começo, assim. Mas nasceu como uma loja de móveis. A arte, ela sempre foi uma coisa presente na sua vida, né? Pensando também na questão visual, porque eu sei que você começou ali um pouco a pensar sobre cinema, um pouco nesse lugar. E aí depois é que você foi enveredando para as outras áreas, não é isso? Foi, exatamente. Eu acho que também veio uma urgência financeira, né? De querer ganhar dinheiro, assim. E aí, na pandemia, foi que eu juntei um dinheiro e comecei a investir nisso, né? Comprei algumas máquinas e comecei a desenvolver, assim. E aí tem um tio que é marceneiro, o Luciano, que foi quem me ensinou. E meu pai também, que é aquele homem que faz tudo. Eu não sabia furar nenhuma parede. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo, né? Aos pouquinhos, as né? técnicas. Foi pegando uma coisinha ou outra. E o artesanato veio muito desse lugar também, né? De eu aprender com os mais velhos, assim. Então, por mais que eu tenha muita coisa no YouTube e tal, a gente aprende mais na oralidade, né? Com os mais velhos, por meio da tradição e tal. É um jeito de aproximar também, né? Eles da gente e vice-versa. Foi, com certeza. E em que momento foi que você percebeu que o artesanato ele também podia ser uma transformação social, também poderia vir no lugar da educação? Isso foi muito gradual, assim, e foi muito interessante esse processo, porque conforme eu fui fazendo as coisas, né, as peças, e adentrando a casa das pessoas, levando o que eu fazia, né, fui recebendo um feedback muito interessante, assim, das pessoas nesse sentido. De, olha como isso aqui mudou meu espaço, poxa, imagina se a gente conseguisse fazer outras coisas. E aí iam surgindo outros projetos, assim, né, nesse sentido. E aí comecei com a pintura, colocando algumas frases nas peças e tal. E isso foi gerando um certo tipo de impacto nas pessoas e interação comigo, assim. E aí muita gente vinha, Matheus, me ajuda a fazer isso aqui, porque na internet tem muito o DIY, é assim que fala? DIY. DIY, que a pessoa ela própria fazer as coisas, né? Isso. E aí muita gente vinha, me ajuda a fazer, como é que faz isso, como é que trata madeira? E aí comecei a repassar alguns saberes nesse sentido, assim. E aí deu um estalo assim, poxa, se eu começasse com oficinas, né? E aí eu agradeço muito ao Cuca também, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte de Feira, que abriu as portas para mim, enfim, tá dialogando com a comunidade, trazendo um pouco dessas técnicas que eu aprendi para repassar para as pessoas, né? Então foi muito massa. Comecei no Cuca, realmente. Minha primeira oficina foi no Cuca. O MAC também, o Museu de Arte Contemporânea, Raimundo de Oliveira. E foi muito massa, assim, ver que as pessoas iam para aprender um pouco e ao mesmo tempo que eu vou para ensinar, eu aprendo demais em sala de aula, né? Sim. Então, eu me lembro de um aluno mesmo, Manuel, que ele já é mais velho. E aí ele chegou e ele já era marceneiro, tipo, ele já tem as coisas dele em casa. Mas aí a gente entrou num fluxo de conversa durante as aulas que foi muito interessante. Eu passava algumas coisas que eu sabia para ele, ele passava algumas coisas que sabia,
E foi, assim, uma troca muito, muito importante, assim. Muito rica, Muito né? rica. Eu acho isso muito massa, né? Todas as vezes que eu penso no lugar de professor, eu vejo esse lugar de troca muito grande. E independente da idade, né? Sim. Porque a gente também aprende muito com as crianças, por exemplo. E eu acho que deve ter sido um lugar muito interessante para ele, no lugar da criatividade, por exemplo, né? Talvez ele estivesse ali habituado a criar algo mais simples, madeiras, assim, nas coisas mais básicas. E talvez ver você no lugar de criar uma arte que vem muitas outras coisas envoltas daquilo, Sim. para ele também deve ter sido muito massa. Mas para além disso, assim, eu sei que você usa a madeira como base, né, para poder fazer as suas artes, mas também usa outros materiais naturais. E aí eu queria saber se, né, o que você usa e se tem alguma referência na sua infância, na sua vida, que influenciou você a usar esses materiais e a chegar nesse lugar. Eu sou nascido em Feira. Feira de Santana é uma cidade que tem um aspecto interiorano, mas ao mesmo tempo de uma cidade grande, né, entre aspas, digamos. Sim. E aí, eu acho que o meu contato com a Feira Livre, moro ali no Tanque da Nação, o contato com a Feira Livre sempre me fez perceber a presença do artesanato, né, na cidade, assim. Sim. Então sempre ia com minha mãe na feira e sempre via muitos artesãos, muitas pessoas lidando com palha, com couro e com madeira também. E aí eu acho que o meu contato com o artesanato vem muito desse lugar, assim. Inclusive o nome Chão de Palha vem dessa experiência, né, desse chão, que a referência ao território ao qual eu faço parte, mas a palha também, que é um material que remete muito à minha infância, e esse contato com a Feira Livre, assim. Porque feira tem muito trançado de palha ali, né, na feira. E hoje está na Galeria do Artesão, né? Que inclusive é um espaço que eu sinto que precisa de bastante visibilidade, assim. Sim. Mas é um espaço muito rico e tem muitas pessoas que comercializam muitos produtos diferentes, assim. Sim. Isso sempre me inspirou. E eu acho que essa foi minha maior inspiração, assim, a Feira Livre. Massa. Eu acabei de voltar, né, de uma viagem de Recife, e a gente foi em algumas feiras, né, que sempre costuma ter, né? Sim. Feirinhas, assim, que vendem peças, lembranças e coisas nesse sentido. E eu fiquei, assim, durante muito tempo observando mesmo o trabalho manual que é feito, né, pelos artesãos naquele lugar. E, assim, é realmente encantador, né, a delicadeza do trabalho, né, o cuidado mesmo e aquele trabalho que conta uma história também, porque eles estão falando da própria cidade deles, né, do próprio estado deles, e o quanto que isso reforça a importância da sua própria cultura, né? Então você sempre sai dali com um pedacinho de decoração, mas também um pedacinho de história, né? E eu acho isso muito bonito. Eu tenho uma brincadeira assim com o Wesley, que sempre é nesse lugar de ter em casa coisas que a gente sempre vai falar, olha, isso aqui veio de tal lugar, feito por tal pessoa, de tal maneira, porque a gente sempre vai conectar aquele objeto que não está só ali para decorar a casa da gente, mas que conta uma história, que traz uma memória. E eu acho essa conexão, assim, muito bonita. Eu gosto muito disso também. Milton Santos tem uma frase que ele fala assim, né, que a memória é como se fosse um cimento que conecta o sujeito ao território que ele está. E eu acho muito massa porque, por exemplo, ele até fala isso nesse livro, que quando a gente se muda para um outro estado, por exemplo, outra cidade, outro país, a gente precisa criar novas memórias com as pessoas naquele lugar para a gente conseguir se fazer presente, porque parece que são as memórias que conectam a gente aonde a gente está, né? Então, sempre que tem essa questão de mudança de território, a gente precisa criar novas memórias para, como se fosse ter motivos para estar ali, né? Por mais que seja um lugar assim que não é tão distante, né? Às vezes quando a gente se desloca mesmo, a gente sente a diferença, né? Sim. E é muito importante que a gente crie essa conexão mesmo, porque senão parece que não faz sentido você estar ali. Você está deslocado. Isso. E é fantástico. A gente sempre volta desse lugar uma nova pessoa também, né? Com essa nova memória. E eu sei que você também é arte educador, né? E que eu sei que isso aí é uma função extremamente difícil, mas que também é muito importante. E aí eu queria saber como é levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Crianças, jovens. Eu sei que adultos também, né? Hoje. E qual é a visão, qual é a sua visão, né? Sobre a arte como uma transformadora social. Eu amei essa pergunta. Me leva para vários lugares, mas assim, como eu falei, eu comecei no Cuca como arte educador. E o Cuca tem um público muito diverso, assim, desde pessoas idosas a crianças. E foi uma experiência muito interessante.
Mas atualmente eu estou trabalhando no programa Corra pro Abraço, que é um programa do governo do estado, com apoio da CEPRADES e com financiamento da Convida. E é um trabalho lá, né? Eu sou arte educador lá, aqui em Feira, o Corra Feira. Tem vários lugares do estado da Bahia, mas o Corra Feira é onde eu estou atuando, assim. E o Corra, ele tem um trabalho de levar arte educação e atendimento psicológico e de assistência social para pessoas em situação de rua. Então eu saio de um lugar de estar ensinando em escola, em um lugar fechado, privado, para estar ensinando na rua. Então hoje a gente dá aula na Calilândia, na praça mesmo e na Cidade Nova. E aí fazer esse atendimento, levando esse artesanato, essas pinturas manuais para a pessoa em situação de rua, tem sido uma experiência que eu não sei nem como mensurar, assim. Eu ainda tenho alguns meses de trabalho, né? Ainda estou começando e aprendendo muito com a equipe. Inclusive, Janaína Palma, minha chefa, ela é coordenadora do programa aqui em Feira e ela é perfeita, assim, tem repassado muitas experiências pra gente. Sim. Mas é interessante como que a arte, ela entra numa formação de vínculo e faz lembrar muitas coisas de infância mesmo, né, como a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, eu estava dando uma oficina esses dias, antes do carnaval, a gente fez algumas atividades de pensar o carnaval, mas também pensar o cuidado, né, para essas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Sim. E aí pensando também a partir da redução de danos, né? Que é a metodologia que a gente trabalha. Assim. E aí pensando como se cuidar durante o carnaval, né? Aí a gente fez algumas atividades, tanto de capoeira como de pintura. E aí um dos assistidos, né, do programa, depois que a gente fez um trabalho lá manual de pintar e colagem, e aí ele falou assim, meu Deus, tinha tanto tempo que eu não fazia algo desse tipo. Me levou como se eu estivesse na escola aqui fazendo um trabalho... todo mundo se ajudando, né? Um trabalho grupal, em grupo. Sim. E aí fico pensando, né? Como que às vezes a gente naturaliza a arte, né? Mas não é para todo mundo, não é todo mundo que tem esse acesso, né? Então, para mim, essa experiência tem sido, assim, absurda de pensar como que essas questões sociais, né? E como que a arte age nesse contato de, enfim, levar não só a redução de danos, mas retomar a pessoa para esse lugar de infância, de ludicidade, né? De alegria também. Porque, enfim, para muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social, como ser alegre, né? Ali estando vulnerável na rua, né? Não tenho casa, enfim. Muitas vezes estou sob efeito, lidando com questões sociais, enfim. Diversos fatores, assim. E como a gente vai chegar ali naquele espaço e levar essa arte, né? E, enfim... É um processo muito, muito interessante, o poder que tem de transformação, assim, sabe? Sim. E às vezes a gente não tem noção como que aquilo pode mobilizar a pessoa. A gente sabe que muitas pessoas veem o artesanato como algo decorativo, né? Basicamente. Mas como você acabou de dizer, você começou por conta de uma vivência, de uma memória, de uma conexão com o lugar que você vive, né? E a gente sabe que essas peças e a decoração, né, como tudo, também carrega história, identidade, saberes tradicionais. Como é que você enxerga o papel do artesanato hoje? Eu acho que o artesanato é muito essencial, assim, na cultura popular baiana, mas sobretudo feirense, porque a Bahia é gigantesca, né? Sim. Inclusive, quanto mais eu adentro nesse universo do artesanato, mais eu fico surpreso com a variedade de pessoas, materiais e saberes mesmo que são mobilizados a partir das mãos, né, das pessoas, assim. Sim. E eu acho que tem um papel muito importante de continuidade, né, de alguns saberes, porque muito do que é feito não é só a questão da utilidade, né? Ela reflete o dia a dia das pessoas, a vivência das pessoas mesmo, assim. Então, por exemplo, eu conheci um artesão. Tem um festival, né, o FENABA, que acontece em Salvador. Esse ano deve ser a 3ª edição. E aí, quando eu fui para esse festival, eu fiquei muito surpresa, assim, muito feliz com as pessoas que eu conheci lá, assim. E aí, das pessoas que eu conheci, um dos artesãos, o nome dele é Tom Milagres. Ele me contando do processo dele e tal, ele já é um homem mais velho. E aí, ele falando que ele faz peças, esculturas, com a matéria orgânica que fica dentro daquela cabeça de frade, aqueles cactos. Porque na região, perto da casa dele, tem muito desse cacto. E ele transforma aquela matéria orgânica de algo que está ali inutilizado na mata, e ele transforma em animais. Ele bota olhinhos e transforma aquilo em animais. Eu fico assim pensando, né, nesse poder de transformar algo que está ali inutilizado em algo que vai inspirar e vai não só decorar a casa, mas vai
trazer uma conexão, né, com esse chão mesmo que se pisa, enfim. E aí são muitos contornos que se tem a partir disso, né? Por exemplo, uma cestaria que é feita a partir de uma palha nativa. Essa cesta, ela não tem somente a utilidade dali, né? Ela tem uma questão de valorização dessa própria palha que está sendo cultivada. Então você incentiva também a produção dessa palha local, você incentiva esse trabalho de cultivo. É toda uma relação com o território que é muito, muito bonita, assim, né? Como o Nego Bispo fala nesse trabalho, que é um pensador que eu me inspiro muito, assim. Que ele fala sobre pensar essa relação de uma forma mais bonita, né? Mais equilibrada, assim. E acho que o artesanato, por impulsionar a utilização desses materiais locais, leva muito para esse lugar de valorizar o trabalho e o próprio cultivo, a própria natureza. E aí, falando sobre tudo isso, né? É óbvio que a gente vai pensar que alguma coisa vai mudar na vida da pessoa, né? Então, na sua experiência, o que você acha que muda na vida de alguém quando ela passa a criar alguma coisa com suas próprias mãos? Aí eu acho que tantas coisas podem surgir a partir disso. Sempre que eu começo a dar aula, né, eu gosto de perguntar assim, se você tem alguém da família que produz arte. Sim. Porque eu acho que isso é muito potente, assim. E geralmente as respostas costumam ser sim. Sempre tem alguém que tem uma mãe, uma avó crocheteira, algum tio marceneiro, alguém que faz algum trabalho desse tipo, assim. E aí é muito bonito ver os resultados que podem surgir, né? A partir desses contatos, dessa arte-educação. E são infinitos, assim, infinitos. Eu já vi pessoas que estavam em processos de depressão, por exemplo, e lidando com muitas questões, assim, internas, né, psicológicas, e depois de, enfim, lidar com arte, lidar com essa produção manual, sair outra pessoa, assim, né? Enfim, então eu acho que são infinitos as possibilidades, né? Assim. Realmente. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha a mania de fazer... Hoje em dia eu não tenho tanto, né? Mas quando eu era mais novinha, assim, criança, adolescente, eu gostava de criar as coisas, né? Eu lembro que eu fazia filtro dos sonhos. E aí eu ficava na escola, assim, enrolando o filtro dos sonhos enquanto eu assistia uma aula. E era fantástico porque eu criei uma conexão com aquilo. Eu gosto de dar significado às coisas, né? E o filtro dos sonhos, ele tem esse significado mesmo de filtrar os sonhos, né? E eu comecei a fazer isso e dar de presente para as pessoas que eu tinha um apreço muito grande. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu criava e aí eu dava de presente com todo o significado do filtro dos sonhos. E eu fui criando conexões a partir disso. Eu gostava muito de criar, né, coisas manuais. Hoje em dia, eu acho que eu sou, assim, péssima com qualquer coisa de artesanato. Mas eu acho que é muito do lugar da experiência mesmo, né? De você continuar fazendo, de você se permitir criar. E eu acho que, às vezes, a gente vai se podando mesmo, né? E aí a gente vai perdendo um pouco essa criatividade. Mas eu acho muito bonito isso. Eu queria agora ir um pouco pro seu processo criativo. E a gente tem uma peça sua aqui, né? Aí ficou esse tempo todo aí, eu tinha que comentar. Ela tem um nome ou não? Nem sempre todas as peças que você faz, você dá um nome, né? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Porque eu amo dar nome às coisas, mas nem sempre precisa, né? Então. Essa peça aqui foi criada a partir de uma série, que eu chamei A Fé Me Mantém de Pé. Que aí eu fiz alguns personagens, assim, cada um com um rosto, um cabelo diferente, assim, uma roupa. E esse eu não consegui vender. Eu me apeguei, eu não consegui. E aí eu levo ele como um amuleto, assim, em todo lugar que eu vou, eu levo ele, assim. Tem uma conexãozinha aí, né, entre você e... Não dei um nome a ele ainda, mas vem dessa série. De onde vem as ideias para as peças que você cria? Eu acho que eu sou muito ligado à minha própria experiência de vida, assim, sabe? Em um momento que eu tô sentindo determinado sentimento, enfim, quando eu tô imerso em algum processo próprio, isso reflete muito nas peças, assim. Isso é uma viagem. Por exemplo... Se eu estou em um momento mais alegre, mais contente, com aquele fluxo de vida maior, eu sinto que as peças ficam mais coloridas, por exemplo. Sim. Então, acho que vem muito desse contato pessoal meu, né? Com o próprio interno, as vivências pessoais, assim.
Mas a busca por referências vem muito mesmo de onde eu tô, assim. Eu tento buscar sempre no cotidiano, na feira livre, enfim. É uma obra que eu fiz mesmo ano passado, né? Numa exposição, Sertão d'Água, que foi a exposição onde eu tentei trazer essas referências do Portal do Sertão, né? Que é o território de identidade que a feira faz parte. Sim. Eu tentei realmente me conectar com esse território, assim. Então tem essa obra que foi Fartura na Feira, que eu fiz 70 peixes a partir dos caixotes, né, da Feira Livre. Sim. Então acho que essas referências vêm muito desse lugar de onde eu tô, do cotidiano, e é isso. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa essa peça, pro pessoal ver de pertinho. Olha, gente, que coisa linda, a riqueza dos detalhes. Eu gosto muito dos olhinhos, sabia? É uma coisa que me pega muito. Quase todos os personagens que você cria têm esse olhar, né? E eu sei que você também tem um negocinho com peixe. Eu vivo chamando de menino peixe, né? Porque tem um pouco isso também. Os peixes vêm muito dessa minha pesquisa, onde eu tento pensar o sertão a partir desse outro lugar, né? Se não da seca. Sim. E aí eu acho que o olhar me leva para esse lugar do encontro, né? Quando a gente olha pro outro é como se fosse um mergulho, assim. E aí eu acho que o olho de peixe, eu acho que reflete muito essa relação do encontro do sujeito com o outro e tal. E aí eu trago muito nas peças as cores. Eu gosto muito de cores vibrantes e formatos geométricos, que eu acho que vem dessa experiência com o desenho técnico, né? Como eu falei. Sim. Assim. Então eu gosto, não tenho como fugir disso, das formas geométricas, assim, eu acho que me agrada muito. Sim. Faz parte da sua identidade, né? Enquanto artista. Você falou aí, por exemplo, da Sertão d'Água, né? E eu também queria saber se esse foi, né? Ou se tem alguma outra peça, algum outro projeto da Chão de Palha que foi marcante na sua trajetória. Teve a primeira obra, assim, que eu parei e pensei, poxa, isso aqui virou algo muito forte de pintura. Foi quando eu fiz umas carrancas. Foi uma das primeiras carrancas que eu fiz. Me impactou, assim, porque eu falei, poxa, tá virando algo mais... não que a movelaria não seja artístico, longe de mim falar isso, porque realmente é uma arte muito potente. Sim. Mas quando eu fiz as carrancas e pintei elas, né, do meu jeito que me agradasse, eu fiquei muito contente e vi essa arte se debruçar, se florescer de uma forma muito bonita, assim, no meu trabalho. E aí eu acho que essas carrancas foram um divisor de águas, eu acho que foi marcante. Pra quem tá em casa, né? E que tem curiosidade de saber sobre o artesanato, você diria que é difícil começar? Eu não acho difícil começar, não. Eu acho que sempre é possível. Eu tenho várias amigas aí que estão comprando suas linhas e fazendo seus crochês. Eu acho que a internet também, atualmente, é muito potente nessa disseminação desses saberes. Sim. Por mais que a gente possa aprender com os mais velhos e seja comum, né, aprender por meio da oralidade, eu acho que a internet está aí mostrando muita coisa e tornando possível, né, muitas trocas, assim. Então, eu não acho que é difícil começar. Você falou que não se acha habilidosa nisso, discordo. É sério. Tem que pegar uma aula comigo, por favor. Fazer umas peças de madeira. Eu vou amar, eu amo. Eu acho que eu não sou criativa, sabe? Eu acho que é muito cabecinha nisso também. Mas eu fiz uma oficina com você, né? Uma única oficina. E fiz ali o meu sol, porque eu sempre faço sóis. Foi de bordado em madeira, não foi? Foi. E eu achei fantástico, assim, o resultado final. Então a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que pode ser difícil tomar a atitude de fazer, né? Mas a partir do momento que você se propõe, as coisas elas vão surgindo, Muita né? coisa pode surgir a partir disso. E eu acho que, enfim, não são ferramentas muito caras também, que dá pra começar. Enfim, eu acho que sempre é possível. Não acho que seja difícil começar, não. Incentivo, todo mundo vai fazer. Ai, que delícia. Agora é a hora do Se Liga na Missão. E é um quadro que a gente descontrai, assim, um pouquinho os convidados, tá? Eu vou te falar como é que funciona. Eu vou fazer uma pergunta e aí você vai precisar responder rápido entre uma coisa ou outra. A primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá. Posso começar? Tá pronto? Pode. Artesanato tradicional ou arte contemporânea? Artesanato tradicional. Criar sozinho ou ensinar criando? Ensinar criando. Trabalho manual ou pesquisa cultural? Pesquisa cultural. Eu achei difícil, né? Difícil. Natureza ou cidade? Natureza. Começar uma peça de manhã ou de madrugada?
Madrugada. Eu sou da madrugada. Você é da noite, Sou. né? É isso. Tá bom, Matheus, foi muito bom conversar com você. Sempre é uma maravilha. Eu acho que o povo de casa também ficou muito feliz de conhecer um pouco, né, sobre o seu trabalho, que você continue levando o seu território para outros lugares, né? Esses saberes, essa tradição, esse chão de palha, ou de madeira, ou de qualquer coisa, para outros lugares, e que a gente sempre tenha contato com a sua arte, né? Que é linda e que conta histórias maravilhosas também. Obrigada. Obrigado também, amei estar aqui. E é isso. Conheça o meu trabalho também, Chão de Palha no Instagram. É isso aí, sigam muito ele.